Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estamos gravando hoje, 16 de abril de 2021, o 75º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Se você se sentir motivado, peço que considere a possibilidade de apoiar o canal, apoiando este vídeo dando seu like e também podendo se inscrever no canal. Também você poderá apoiar o canal tornando-se membro através do QR Code aqui ao lado e nos links que estão na descrição e até mesmo fazendo uma doação. Eu agradeço porque tem sido muito difícil conduzir um canal nos últimos tempos, porque várias retaliações têm sido feitas, inclusive com alguns canais antigos sendo desmonetizados. Então eu peço a você que apoie o canal, seja dando seu like, seja se inscrevendo no canal, seja fazendo uma doação ou tornando-se membro. Obrigado. Vamos aos movimentos bélicos, os movimentos do cavalo primeiro. O Biden anunciou para 11 de setembro deste ano, no 20º aniversário da queda das Torres Gêmeas, a retirada das tropas americanas no Afeganistão, depois de quase 20 anos de ocupação sem êxito daquele país e muitas mortes. Estima-se mais de 100 mil civis mortos. Com isso, ele, Biden, sinalizou que não vai cumprir o acordo feito pelo ex-presidente Trump com líderes afegãos que previa a retirada até o dia 1º de maio. É simples assim. Ele resolve não cumprir um acordo que foi assinado pelo outro presidente e pronto. Estima-se que o valor gasto nesta guerra do Afeganistão pode estar perto de $1 trilhão e o Talibã continua lá. E certamente o Talibã gastou bem menos dinheiro para resistir aos americanos. Aliás, estima-se que os Estados Unidos já gastaram mais de $6 trilhões após o 11 de setembro, aquele atentado às Torres Gêmeas, nas chamadas guerras ao terror. Essa estimativa de mais de $6 trilhões foi feita pelo Watson Institute, da Universidade de Brown. Esse valor daria, segundo alguns estudos, para ter acabado com a fome no mundo e ainda sobraria dinheiro. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, seriam necessários 15 anos com investimentos anuais de cerca de $265 bilhões, o que dá um total aproximado de $4 trilhões empregados investidos nesses 15 anos, para que não houvesse mais fome no planeta. Assim, acabaria a fome, pouparia os mortos e ainda sobraria mais de $2 trilhões. Mas isso, obviamente, não interessa aos dominadores globais. Um caso emblemático foi o ataque ao Iraque, feito dentro desse contexto de guerra ao terror, e que tinha como pretexto, na época, a destruição ou a invasão do país para evitar a destruição através de armas de destruição em massa que, em tese, estavam sob o poder do antigo regime de Saddam Hussein. Na verdade, essas armas de destruição em massa que serviram de pretexto para invadir o Iraque jamais foram encontradas. Enfim, o governo estadunidense não ganhou a guerra, mataram um monte de gente, incluindo homens, mulheres, crianças e idosos civis, destruíram países e culturas e desperdiçaram o dinheiro do contribuinte. 20 anos de guerras praticamente contínuas no Iraque, no Afeganistão. Veja abaixo uma foto do ex-presidente Bush e de Dick Cheney, grandes incentivadores desta guerra. Uma foto em comum foi divulgada pelos Estados Unidos dentro de um contexto de guerra psicológica. Essa foto mostra o destroyer de mísseis guiados USS Mustin DDG-89 navegando lado a lado, acompanhando a uma distância segura
o porta-aviões chinês Liaoning, no Pacífico Ocidental, no Mar das Filipinas, no dia 4 deste mês. Certamente, a ideia de divulgar essa foto foi transmitir uma mensagem ao governo chinês. Vejam a foto. O embaixador da Ucrânia na Alemanha disse algo perigoso. Ele disse, abre aspas, se não entrarmos para a OTAN, teremos que voltar a ter armas nucleares, fecha aspas. A Ucrânia já teve em seu território, no passado, um arsenal considerável de armas nucleares, mas pertencentes à União Soviética. Após o fim da União Soviética, a Ucrânia desmontou esses mísseis e ogivas, enviando para a Rússia o combustível nuclear e partes estratégicas essenciais desses armamentos nucleares. Todavia, a Ucrânia, possui um bom desenvolvimento tecnológico e pode criar algo em torno disso. Ela está em busca da doutrina conhecida como destruição mútua assegurada, para dissuadir a Rússia, mas ela, a Ucrânia, não tem capacidade agora para criar esta condição. Essa doutrina da destruição mútua assegurada manteve o equilíbrio durante a Guerra Fria. Eu já comentei aqui que é uma doutrina que diz o seguinte, se eu atacar você, é assegurado que eu também serei destruído. E isso manteve um equilíbrio e a não beligerância durante a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética sabiam que se atacassem, também seriam destruídos. O perigo é quando essa balança fica descompensada, quando um dos lados começa a imaginar que pode atacar sem ser destruído. Um novo relatório intitulado Avaliação de Risco Global, divulgado pelo escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, emitiu um alerta de que a China está construindo armas espaciais e tomando medidas para tornar o espaço um local mais militarizado. O receio maior é a capacidade crescente da China de disparar satélites do céu com mísseis ou desativá-los com o uso de lasers. Americanos e russos já possuem armas no espaço há décadas, desenvolvidas em seus respectivos programas espaciais. Os Estados Unidos resolveram agora impor sanções a pessoas e empresas russas em virtude do que alegam ter sido uma interferência nas eleições americanas e também quanto ao ataque de hackers a várias instituições americanas, como eu relatei aqui já em vídeos anteriores, referentes àquela questão da SolarWind. Ontem, a Casa Branca anunciou a expulsão de 10 membros da missão diplomática russa em Washington, bem como a adoção de sanções contra 32 empresas, entidades e indivíduos da Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que a Rússia também expulsará diplomatas estadunidenses do país em resposta às sanções adotadas pelos Estados Unidos contra a Rússia. Esse tipo de sanções adotadas pelos Estados Unidos, que também já foram extensamente adotadas no passado contra o Irã, nunca surtiram o efeito desejado e só tem, aparentemente, o objetivo de provocar ainda mais os russos. A Rússia percebe que os Estados Unidos querem atraí-los para uma guerra na Ucrânia e tem sido cautelosos para ganhar tempo e melhorar seus ativos militares para combate. Na verdade, os Estados Unidos estão provocando a Rússia já há algum tempo, na esperança de que ela tome uma medida mais dura e dê a eles, Estados Unidos, o pretexto para pressionar a Alemanha na intenção de encerrar o gasoduto Nord Stream 2. Eu também já comentei com vocês em vídeos anteriores sobre a importância econômica deste gasoduto Nord Stream 2. Os Estados Unidos, naturalmente, não aceitam a forte ligação econômica que esse gasoduto trará
entre a Alemanha e a Rússia, pois o próprio Estados Unidos gostaria de vender gás para a Europa. Todavia, o ministro do Exterior da Alemanha, Heiko Maas, reconheceu que pressionar a Rússia agora seria um erro. Em recente entrevista, ele disse: "Isso apenas quebraria pontes de diálogo e jogaria os russos nos braços da China." E depois ele concluiu, abre aspas, "O isolamento econômico da Rússia teria o efeito geoestratégico de empurrar a Rússia e a China cada vez mais para perto uma da outra. E isso não é do nosso interesse estratégico. Poderia se tornar ainda mais difícil falar com a Rússia." Fecha aspas. Ele concluiu dessa maneira. É o que eu já venho dizendo há algum tempo aqui no canal, e o ministro do Exterior da Alemanha verbalizou isso de forma pública. Na Ucrânia, a temperatura continua subindo, pois isso faz parte dos planos dos DGs. Os Estados Unidos esperam que, ao jogar a Ucrânia contra a Rússia na disputa pela região de Donbás, ao leste do país, possam se aproveitar da guerra quente agora, com botas no chão, para outros fins. Para que vocês possam entender melhor essa questão, observe o mapa a seguir e vejam a região em disputa em azul. Observem que essa região está exatamente na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e envolve uma parte significativa do território ucraniano. Seguindo sua política de subir a temperatura, os Estados Unidos então enviaram navios de guerra para o Mar Negro, conforme anunciaram há pouco tempo. Em resposta, a Marinha da Rússia iniciou uma grande operação naval no Mar Negro. Ademais, para facilitar sua proteção, eles também resolveram fechar parte do Mar Negro por 6 meses, restringindo a navegação de navios militares e oficiais estrangeiros em partes deste mar, o Mar Negro, até outubro. Então os russos acabaram de avisar que vão fechar uma parte do Mar Negro, restringindo a circulação de navios militares e pessoas estrangeiras. Para que vocês possam entender a repercussão disso, a dimensão dessa informação, vejam a posição geográfica do Mar Negro neste mapa. Observem que o Mar Negro está ligando, através do Estreito de Bósforo, onde está aquele pontinho ali, Istambul, está ligando ao Atlântico através do Mar de Marmara. Observem também que aquela península ali, onde está escrito Sevastopol, é a Crimeia. Está Sevastopol e Alta, e ali é a Crimeia, que também tem um estreito que a liga à Rússia, separando o Mar de Azov. Em cima você tem a Ucrânia e a leste dela a Rússia. É um mar estratégico que está entre a Europa e a Ásia. Daí a dimensão da Rússia ter anunciado que vai fechar parte dele. Na guerra que ocorre nos bastidores, no mundo da sabotagem e da subtração de alvos, foi anunciado um incêndio nas instalações nucleares iranianas de Natanz. Essa instalação nuclear já foi objeto de vários outros ataques no passado, como eu noticiei aqui no canal. O ataque atual ocorreu em 14 de abril e, segundo algumas fontes, destruiu totalmente 2 de suas 3 salas de enriquecimento de urânio operadas por centrífugas super avançadas. Essas centrífugas avançadas eram a esperança do Irã de poder enriquecer o urânio até 60% e daí até o percentual necessário para construir armas nucleares. Segundo essas mesmas fontes, a destruição foi provocada por explosivos instalados na estrutura da construção, que já estavam lá há pelo menos 2 anos, aguardando o momento de serem acionados por controle remoto. O Irã hoje está preocupado quantos outros explosivos ou situações semelhantes
estão em potencial para serem acionados no futuro. O Irã, em contraste naturalmente com esta informação que eu acabei de dar, preferiu não acusar o golpe e dizer que houve pequenos danos em Natanz. Veja uma foto da instalação nuclear iraniana. Vamos agora então ao poder econômico, os movimentos da Torre. A dívida governamental dos Estados Unidos ultrapassou, segundo o relógio da dívida, o valor de 28 trilhões de dólares. 28 trilhões de dólares. Em 1980, a dívida representava 34,5% do PIB. Em 2000, 20 anos depois, pulou para 58,3% do PIB. E agora essa dívida ultrapassa 130% do PIB americano, segundo este mesmo site. A bolha da dívida cresce descontroladamente, ainda mais em função dos gastos necessários, em função da pandemia e também em função dos gastos militares para financiar todas essas guerras. Vejam no gráfico o crescimento dessa dívida quando ainda estava em 27 trilhões, ao final de 2020 para 2021, e a evolução do PIB americano. Abaixo é possível ver as linhas de despesa e receita, bem como o orçamento. Observe no gráfico as barras vermelhas na parte superior que indicam a dívida dos Estados Unidos, como eu disse, na época já tinha chegado a 27 trilhões. Há uma outra linha fixa, que é a linha onde está escrito GDP, referente ao PIB dos Estados Unidos, em trilhões de dólares. E no gráfico logo abaixo você tem duas linhas. As receitas, que são essa linha mais parecido com o azul, e a linha das despesas em vermelho. Então, a dívida cresce em relação ao PIB americano e as despesas continuam superiores à receita. Aquilo que eu venho dizendo a vocês há muito tempo. O Fed continua tentando empurrar a bolha para frente na base de emissão de dinheiro desenfreada. O gráfico a seguir mostra esta atuação desesperada do Fed. Fed, lembrando a vocês, é o Banco Central Americano, Federal Reserve. Observem a expansão avassaladora da base monetária M2 no ano de 2020. Vejam como essa linha vermelha dispara no final de 19 e no ano de 2020. Mas não é só isso. O Federal Reserve vem atuando desde 2019 na compra de ativos para dar liquidez ao mercado, sendo alguns destes ativos de qualidade duvidosa. Eu já escrevi sobre isso em 2019 e já comentei aqui no canal. Veja neste gráfico a disparada dos ativos do Fed em 2020. Esse gráfico mostra o estoque de ativos do balanço do Federal Reserve. Estes são os balões de oxigênio para o paciente na UTI de que venho falando a vocês. Emissão de dinheiro, compra de ativos duvidosos, podres, e isso é como se fosse um impulsionar da bolha mais para frente, uma bolha que é inevitável que ela vai explodir. Tudo como eu previ que seria há 2 anos atrás. O mundo está na UTI financeira e o Fed resolve ficar impulsionando, dando pequenas injeções de anestesia, o que não resolve, anula a dor e empurra para frente uma bolha que pode causar uma morte inevitável. O mesmo acontece com a ilusão especulativa das bolsas e do mercado como um todo. O Ocidente está com sua economia cambaleante, mas as ações negociadas em bolsa, que representam a variação do patrimônio das empresas, batem recordes como se as empresas, de uma forma geral,
estivessem tendo lucros estratosféricos e como se a economia estivesse indo muito bem. Isso não tem fundamento e é pura especulação. Vejam o gráfico a seguir do índice Buffett. Observem como na crise atual, que é pior que a de 2008, o comportamento do gráfico da curva é de alta, como se nós não estivéssemos numa crise. São valores que estão desgrudados da realidade. Os dominadores globais querem diminuir a população mundial, dizendo que o plano consciencial não suporta a explosão demográfica. De fato, ela existe e há projeções. Veja o gráfico seguinte. É possível ver que nos 118 anos houve um crescimento de 1804 a 1922 e depois, em 37 anos, houve um crescimento ainda maior. E daí em diante, a curva só sobe. Sem dúvida alguma, há uma previsão de chegarmos a 9 bilhões de pessoas em 2048. Mas a forma de resolver essa questão é matando as pessoas com guerras e doenças? Acredito que a resposta natural é que não. Pense nisso. Vamos agora falar um pouco de Brasil. O Brasil está queimando suas reservas internacionais para controlar a especulação com o dólar. E isso não está tendo sucesso. Desde agosto de 2019, quando o Banco Central retomou a venda direta de dólares das reservas internacionais brasileiras, essa venda direta ao mercado financeiro, algo que não ocorria havia 10 anos, já foram gastos, torrados das nossas reservas, quase 70 bilhões de dólares. 70 bilhões de dólares foram torrados até março deste ano, sem produzir qualquer efeito no controle da cotação da moeda americana, uma vez que ela continua tendo picos de alta. Os recursos foram absorvidos pelo mercado financeiro, mas a maior disponibilidade da moeda americana não impediu essa disparada da cotação. Essa semana também tivemos 3 fatos que complicam a já difícil situação do país. A instalação da CPI do Covid, o julgamento que inocentou o ex-presidente Lula e a votação do orçamento 2021, que está agora em debate. A implantação da CPI do Covid faz com que o Poder Executivo vá ficar na berlinda durante 90 dias e se estendendo a procurar, seguindo o dinheiro que foi para os estados, provavelmente também alguns governadores e prefeitos também ficarão. Essas investigações, essa intensa busca por esses problemas pode gerar ainda mais acirramento da briga interna e causar um clima político extremamente desfavorável que pode repercutir no mundo econômico. O Tribunal de Contas da União também liberou um relatório recentemente, onde ele faz sérias ponderações sobre a questão dos recursos durante a pandemia do Covid. Certamente esse relatório do Tribunal de Contas da União será usado na CPI. E aí nós vamos novamente gerar um ambiente de incerteza no país, incerteza política e incerteza econômica, o que vai manter, provavelmente, a cotação do dólar alto, vai afugentar os investidores e vai prejudicar o ambiente econômico do país. Não fosse isso suficiente, há a questão também do orçamento de 2021. Alguns entendem que o presidente está numa situação difícil. Segundo Guedes, se ele aprovar este orçamento sem nenhuma ressalva, ele estará cometendo um erro, podendo ser imputado a ele questões de improbidade administrativa. Mas se ele fizer a ressalva, o Congresso Nacional diz que isso vai abalar a relação dele com os parlamentares.
Mais uma vez, mais um jogo onde paralisa-se ou prejudica-se a economia e quem vai pagar por esses erros todos é o povo. Nós estamos num momento extremamente difícil para o país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e institucional e do ponto de vista geopolítico estratégico. O país está cada dia mais disfuncional, como eu venho mostrando, sem lideranças capazes de aglutinar os interesses em torno de uma pauta mínima que preserve, pelo menos em parte, os objetivos estratégicos do país. Com metade da população passando fome, as instituições nacionais em crise e a infiltração estrangeira crescente no país, estamos em cima de um barril de pólvora pronto a explodir. Eu venho falando disso há bastante tempo e agora a situação está se tornando irreversível, enquanto autoridades ou não enxergam o que está acontecendo ou preferem não ver. Eu vou repetir porque é importante. Para entender o jogo, como eu já enfatizei várias vezes no canal, você deve superar os conceitos e ideologias correntes e ver as jogadas no tabuleiro de uma perspectiva superior. Para o jogador, que manipula os dominadores globais, tanto faz o ismo de plantão, se é comunismo, capitalismo ou socialismo, desde que o sirva a este jogador e lhe seja obediente. E todos o têm sido ao longo dos séculos. Para ele, para o jogador que controla os dominadores globais, também tanto faz a crença religiosa, desde que não o atrapalhe e, se possível, colabore. Esse jogador não sofre das vulnerabilidades humanas, como a vaidade, apegos e paixonites próprias do sistema atual prevalente aqui. Ele é pragmático, frio, porque entende que o jogo é feito para se jogar, e ele joga. O jogador que se opõe a ele joga para impedir a vitória do adversário e resgatar ao menos parte dos despojos de guerra ao fim da partida. Recolher ao menos uma parte dos frutos da colheita. Para que algumas pessoas possam entender isso de uma forma mais estratégica, eu sempre procurei, ao longo de todos os vídeos do canal, ter um ponto de vista superior, um ponto de vista estratégico, que não envolva fulanização de atos, que não envolva ideologias, que não envolva paixonites, mas olhar o jogo do ponto de vista dos jogadores, sem se deixar levar por essas questões mundanas e humanas. Parece que algumas pessoas já começaram a ver o que está acontecendo. Estou mostrando, juntando as peças e explicando o movimento para quem quer ver, ouvir e entender. Para o cego, não há mais nada a ser dito. Nós estamos chegando agora na parte final, onde todo o checkmate global está sendo implantado, onde as pré-condições já estão praticamente concluídas, os catalisadores foram colocados, as pré-condições estão praticamente concluídas e o checkmate global, o The Great Reset, que tem vários componentes, como o reset financeiro, já estão praticamente em andamento de forma não retroativa. Vamos lembrar de Sun Tzu em A Arte da Guerra, mais uma vez. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, que é o caso da maioria esmagadora das autoridades brasileiras, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas, que é o caso também de uma grande parte das autoridades brasileiras. Pelo fruto se conhece a árvore.
Vejam o que aconteceu no Brasil nos últimos 40 anos, como eu mostrei e apresentei evidências ao longo de todo o canal. Nos últimos 40 anos, o Brasil a indústria brasileira foi desnacionalizada, as empresas brasileiras, o país foi desindustrializado, se tornou um país produtor apenas de commodities, o seu poder militar foi bastante prejudicado, praticamente não tendo mais um exército à altura da extensão territorial e da população brasileira, como reconheceu o ex-comandante do Exército Pujol, não tem expressão no poder econômico, não tem expressão no poder na diplomacia, o país foi completamente sabotado e eu já tinha dito a vocês que crises são forjadas para depreciar ativos. O país agora, vendo queimar uma parte das suas reservas internacionais e ainda nem chegamos no checkmate global, provavelmente terá que entregar ativos como já vem fazendo, por preço vil e muito barato. Nada disso foi por acaso. Isso faz parte de um planejamento muito bem feito ao longo de várias décadas que se acirrou, como aqueles que acompanham o canal sabem, a partir da década de 80 no que tange ao Brasil. Eu expus aqui no canal a forma como foi construída essa sabotagem ao nosso país. É importante entender que tudo é causa e efeito. Geradas as causas e postas em movimento, os efeitos surgem de forma inexorável. O efeito dominó começou. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Um abraço.